dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, a liturgia da igreja nos traz alimento para a nossa alma, alimento para a nossa caminhada. Também vem para tirar o nosso medo, nossa insegurança. O Senhor se preocupou com tudo isso e a igreja coloca tudo isso para nós, para que cada dia a gente caminhe com segurança sob a luz da palavra de Deus. Ouvimos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 24 a 34, onde o Senhor começa com uma afirmação muito forte, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. E também onde o Senhor fala sobre a providência de Deus, onde Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que vão vestir, com o que vão comer, que Deus providenciará para aqueles que buscam em primeiro lugar a justiça de Deus e a vontade de Deus. Para esse contexto, nesse contexto todo do Evangelho, trazendo ele para os nossos dias de hoje, a gente vê que será que ainda acreditam em Jesus? Será que as pessoas, eu não estou falando dos pagãos, nem os islâmicos, nem os judeus, nem de outras religiões, estou falando dos católicos, cristãos. Será que os cristãos ainda acreditam em Jesus? Ou será que essa passagem aqui que Jesus fala se lê como se lê uma historinha de contos de fadas e é muito bonito, é muito belo, é poético, mas não é aplicável? Não dá para pôr em prática. Será que muitos de nós cristãos, católicos, às vezes nem queremos ler isso ou pregar sobre isso, porque nós não queremos ver essa verdade que não acreditamos? Muitas vezes não acreditamos. Então o Senhor nos chama a atenção que a sua palavra é viva. Nós não podemos ficar com um Jesus como se fosse um bichinho de pelúcia, que eu só mexo quando eu quero, que eu só faço o que eu gosto do Evangelho, e isso aqui eu tiro, e se pudesse arrancar alguma parte da Bíblia, eu arrancava algumas folhas, porque essas folhas são fortes demais, são radicais demais para os dias de hoje. Então, primeiro questionamento que nós devemos fazer ao nosso coração é: eu acredito na providência de Deus ou não? Eu acredito nisso que Jesus fala no Evangelho de São Mateus 6, que Ele cuidará de nós, que Ele não quer que se ajunte coisas, que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Será que eu acredito e ponho isso em prática na minha vida? O Senhor nos chama a crer com nossa vida, não com nossas palavras. Acreditar com a vida de que é possível obedecer Jesus. Hoje, em 2018, é possível obedecer Jesus. O padre Jonas Abib, há um tempo atrás, muitos anos atrás, ele contou uma historinha, uma parábola, e isso serve para nós hoje. Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova. Isso serve para a gente entender se nós cremos de verdade nisso de Jesus. Se nós colocamos a nossa vida de verdade nessa mensagem de hoje de Jesus. O Padre Jonas contou, alguns já ouviram, esse conto eu já contei algumas vezes, mas cabe para essa pregação. Ele contou que existia um equilibrista que esticou um cabo de aço de um prédio para o outro, bem alto. E ele, com um carrinho de mão,
disse para todo mundo que ia passar de um prédio para o outro pelo cabo de aço, levando o carrinho de mão, aquele carrinho de pedreiro, guiando pelo cabo de aço. E aí, muitos queriam ver essa proeza. E ele perguntou: vocês creem que eu posso ir daqui até lá por cima do cabo? Alguns diziam, não. E alguns diziam, eu creio, você consegue, mas mais da boca para fora. Aí o homem falou, quem crê de verdade? Aí um levantou a mão. Você crê de verdade que eu posso? Não, eu acredito que você pode. Então entra no carrinho. Vou com você no carrinho. Aí já não dava. Aí ele já não acreditava tanto assim, né? É a mesma coisa aqui. Será que nós acreditamos? Será que nós entramos? Nós acreditamos que Jesus nos conduzirá desse lado para aquele, só com palavras ou com a vida? Será que, trazendo essa historinha, nós entraríamos nesse carrinho de Jesus, da vida na providência? Providência não é ficar deitado esperando cair as coisas do céu. Providência é batalhar, mas acreditar que Deus nos dará o suficiente para esse dia. É o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso para 30 dias ou o pão nosso para um ano. É o pão nosso de cada dia. Lutando a cada dia. Quando Jesus diz aqui, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. A maioria dos pastores protestantes e também uma grande parte dos católicos, pregadores católicos, sacerdotes, bispos, gostariam muito de arrancar esse versículo da Bíblia. Porque esse versículo leva a uma contradição da própria vida deles. Jesus diz bem claramente, eu quero repetir aqui, para aqueles que vão estar assistindo pelo YouTube, como vocês não ouviram a proclamação do Evangelho, vou repetir aqui, Mateus 6, 24, 34. Vou repetir o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não pode, não dá. Na tradução original do grego, está escrito a palavra mamon, que quer dizer o Deus dinheiro. Então, você não pode servir a dois deuses. São João Crisóstomo, ele disse assim, São João Crisóstomo, que é doutor da igreja, um dos santos padres da igreja do Oriente, ele disse assim, o dinheiro escraviza quem o ama e é escravo de quem o despreza. Quem o ama e quem busca o dinheiro o escraviza. O escraviza. Mas quem o despreza, ele serve. Ele serve. Uma obra como a nossa, nós temos quase 18 mil reais de conta todo mês. Estão sendo pagas. Estão sendo pagas. A partir de nós. A partir das campanhas que fazemos, o trabalho que fazemos entre os missionários, 30 de um, 30 do outro, 30 do outro, e todo mundo colabora e se faz a obra acontecer. Porque quem faz acontecer é Deus. Quem sabe da minha pessoa, por exemplo, na comunidade, quem me conhece há mais tempo, sabe que uma vez eu neguei uma doação de 3 milhões de reais para a comunidade Voz dos Pobres. Eu não quis. Tinham ganhado uma verba para fazer um hospital de 300 milhões de reais do governo da União, né? E queriam dar 1% dessa verba para a comunidade Voz dos Pobres. Daria 3 milhões de reais. Resolveria, entre aspas, praticamente nossas dívidas, nossos problemas. Mas não é de Deus, isso. Não era o que Deus queria. Tanto não era que eu neguei, disse que não. Eles ficaram admirados lá, estava com tudo pronto para me assinar. Tinha até combinado já um almoço para mim ir assinar com o papel feito. Eu não quis, porque talvez estava inconcebível alguém negar isso.
Depois de 1 ano, este homem foi preso, porque ele desviou esse dinheiro da União. Deus nos dá sabedoria de depender da providência de Deus, não da previdência nossa. O Senhor aqui nos ensina, e é por isso que eu perguntei no começo, será que nós cremos mesmo? O Senhor nos ensina que Ele nos ajudará a cada dia. Nos ajudará a partir dos pequenos. Uma vez também veio uma empresa na minha oficina, uma empresária, uma mulher, e ela ofereceu que pagaria todas as contas da comunidade mensalmente. Por quanto que é a dívida de vocês mensal? Naquela época eu estava conversando com ela, disse mais ou menos 14 mil naquela época. Falou, eu pago tudo. Eu falei, não quero. Não quero. Outra vez me apresentaram uma senhora da alta sociedade também, aqui de São Paulo. Me apresentaram, esse é o fundador da Voz dos Pobres e tal. E ela falou, então, eu queria saber o que eu posso fazer por vocês, o que dá para mim fazer, que eu consigo ajudar vocês. Falei para ela, o banho começa às 9 horas, aparece lá, ajuda da 9 horas, a Moscate começa a dar banho nos irmãos acamados. Deus não quer o que você pode dar, Deus quer você, eu falei para ela. E ela foi embora triste, devia ter ficado contente, porque Deus quer ela. Foi embora triste. Porque a linguagem desse mundo é o oposto da linguagem de Deus. É o oposto. Então, quando eu mando mensagem para os missionários pedindo ajuda para pagar as contas da comunidade, estamos dando a oportunidade de você participar disso. É por vocês que mando, porque se eu não mandar, vai vir do mesmo jeito. Mas é que para que vocês possam, diante de Deus, também ofertar o de vocês. Porque se não fosse assim, eu aceitava. Tanta doação grande que vem. Se eu quisesse dinheiro, eu aceitava para a comunidade. Mas não. São Vicente de Paulo dizia, irmãos, amemos a Deus, mas amemos à custa do nosso suor, do nosso trabalho. Então eu quero que a comunidade se acostume a depender do seu trabalho, do suor dos seus braços, do seu cansaço, do seu pouquinho, das 2 moedas da viúva, né? E assim sempre tem dado certo e assim sempre vai dar certo. Porque assim o Senhor nos quer. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Você vê que quase tudo que tem na missão eu não gosto que cobra. Vocês já repararam? Porque eu não acredito nesse tipo... Eu acredito nesse evangelho aqui. Eu acredito de verdade nesse evangelho. E quando Jesus diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e o dinheiro, ele está dizendo porque é incompatível. Como eu posso ter lá na minha conta 100 mil reais e o meu irmão está tendo a luz e a água cortada, está sendo despejada da sua casa e eu não o ajudar e vou dizer que eu sou cristão? Aí eu conheço alguém que foi despejado da casa, que não tem mistura para dar para os seus filhos e eu tenho dinheiro no banco e estou guardando ali e vou dizer que sou cristão? Quantas congregações no Brasil, congregações católicas, ordens católicas, tem mais dinheiro na conta do que o Vaticano? De verdade. Nós vemos colégios católicos, faculdades católicas e tantas coisas que acumula tanto dinheiro, e as contas deles recheadas e o povo ali na calçada do Colégio São Luís, por exemplo, na Paulista, morrendo de fome. É incompatível. É incompatível. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para se enganar. Pode até fingir que se engana, mas uma hora vai estar diante de Jesus. Os homens dos dias de hoje esqueceram que estarão diante de Jesus. Esqueceram que tudo que foi dado vai ser cobrado. Esqueceram que o colégio jesuíta, colégio salesiano, esqueceram o que ensinou seus fundadores. Porque ficou ultrapassado o ensinamento dos seus fundadores, São João Bosco, Santo Inácio de Loyola. Ficou um ensinamento ultrapassado e hoje servem ao dinheiro e não a Deus. E aí anestesiam suas próprias consciências, dizendo, mas nós damos 10% de bolsa para os pobres.
dão porque é obrigatório no Brasil. Existe uma lei que é obrigatório. Para você ter um colégio particular, é obrigatório que você dê uma parte para a educação dos pobres. É obrigatório. E mesmo que não fosse, não é mais do que... Não é nem o que deveria ser feito, porque os fundadores montaram para os pobres tudo aquilo. Nós vemos também Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Marcelina, tudo hospital de freiras, que não atende os pobres. Ah, mas tem uma parceria lá com o SUS. Tem porque é obrigado, porque senão fecha. Mas está com a conta recheada de dinheiro. Congregações que nascem. Existem congregações que hoje em dia só nascem para se tornar uma empresa. Nascem para montar colégio para os ricos. E só vive disso. Você pergunta, qual que é o seu carisma? Não tem carisma. É uma empresa cujo uniforme é um hábito religioso. Este evangelho de hoje é forte. Mas é o evangelho que salva. Que salva. Que dá tranquilidade. Que você vai perceber que Deus está do lado dos pobres. Deus está do lado dos pequenos. Só ajuda os pobres quem é pobre também, sabia? É verdade. É verdade. Às vezes o Dani trabalha comigo, ele sabe, nós ganhamos um pouquinho, mas que a gente ganha, se a gente vê que alguém está com necessidade, nós paga a conta do cara e nós fica sem. Quantas e quantas vezes fizemos isso? Divide a mistura que tem no freezer com quem não tem, paga a conta de quem não conseguiu pagar, e quando precisamos, já pagaram também a minha quando eu não consegui pagar. Porque eu acredito nesse evangelho aqui. Meu maior medo é que a comunidade, quando eu passar, se transforme numa comunidade que não acredite mais na providência de Deus. Uma comunidade que queira ajuntar para não passar dificuldade. Porque sempre se ajunta por causa da dificuldade. Então, por exemplo, passamos um sufoco para pagar as contas esse mês. Então, a primeira tentação que vem é o quê? Vamos fazer alguma coisa que levante dinheiro para a gente ter uma reserva para não precisar passar esse sufoco o mês que vem. Eu tenho medo que aconteça isso com a comunidade. Que comece a colocar uma nota em cima da outra dentro da comunidade. Porque o dia que acontecer isso, o Espírito Santo não vai mais soprar aqui. O Espírito Santo precisa de um coração puro, aberto, livre, para ele soprar. Para ele guiar. Porque quando nós colocarmos a confiança na nossa própria previdência, Deus não mais assistirá com a sua providência. Então que no nosso coração, cada um de nós, tenhamos essa responsabilidade de guardar esse carisma. Você que está aqui hoje, você que está ouvindo pelo YouTube, você que é missionário em Voz dos Pobres, você tem a obrigação de guardar esse carisma, de guardar essa pregação de hoje, para quando eu não estiver mais aqui, quando eu passar, vocês lembraram, não era para ser assim. Lute por esse carisma, lute para que ele continue puro, como Deus o quer, como Deus o criou, como Deus fez, para que seja um carisma que acredite na vontade de Deus. Quero encerrar com uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, de 5 a 7, onde Jesus é tentado no deserto. Quero que vocês prestem bastante atenção. Jesus vai para o deserto, jejua durante 40 dias e é tentado pelo demônio. E entre as tentações, olha o que o demônio disse para Jesus. Versículo 5. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo para Jesus: eu te darei tudo, todo este poder e toda esta glória, porque a mim foi entregue e eu a dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Olha que importante isso. Olha que importante. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? O que o diabo falou para Jesus? E para Jesus o demônio não mente.
Porque diante de um exorcismo, diante de um santo, o demônio é obrigado a falar a verdade. Ele é obrigado. Não que ele queira falar a verdade. Nele não tem verdade. Mas ele é obrigado. Olha o que ele fala. Ele mostra os reinos da terra, o poder, o dinheiro, a glória da terra para Jesus e diz: eu te darei tudo isso, toda a glória desses reinos, porque tudo me foi dado e eu dou para quem eu quero. Vocês estão prestando atenção nisso? Tudo lhe foi dado e ele dá para quem eu quero, desde que, prostrando-se, me adore. Por isso Jesus falou: ou você se prostra diante de Deus, ou você se prostra diante do demônio. Ou você serve a Deus, ou você serve ao demônio, ao dinheiro. Então que no nosso coração, sempre Deus tem o primeiro lugar. Bastante coisa para nós é lícita. Bastante coisa. Mas nem tudo que é lícito se deve ser feito. Nem tudo. Tem coisa que não é pecado, mas não tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Principalmente quando as coisas tomam o lugar de Deus na minha vida. Então, o futebol é importante para mim? É legal, gosto de assistir, tá? Mas se coincidir um jogo com um evento de Deus, eu vou no evento de Deus. Não pode servir dois senhores. Eu gosto de luta, tá bom, mas se a luta coincidir um evento com um evento cristão, eu vou no evento cristão. Principalmente dentro de uma comunidade. Então tudo que eu equiparo a Deus, se torna um Senhor na minha vida. E não dá para servir a Deus mais, porque aquilo vai tomar seu lugar. A gente vê tantos missionários que antigamente estavam aqui, tocavam, cantavam, pregavam na comunidade, na Voz dos Pobres, eram ativos nas pastorais de rua, e hoje cada um tem os seus interesses. Um não vem porque tem o futebol, outro não vem porque tem a luta, outro não vem porque não quer vir. Mas sempre se coloquem no coração do cristão, no coração do ser humano, só tem um trono e só pode sentar um rei. Ou senta Deus, ou senta você, ou o que você pôr lá. Então, hoje o Senhor nos chama a ser só de Deus. Só de Deus. Sendo só de Deus, nós somos livres, nós não temos medo. Eu não tenho medo de quase nada. Eu não vou dizer que eu não tenho medo de nada, pode parecer alguma coisa que eu tenha medo, mas que eu lembro, eu não tenho medo. Porque eu sei que a minha vida está na mão de Deus. E assim a gente vive livre, a gente vive feliz. Nossa comunidade não tem, como dizem por aí, rabo preso com ninguém que precisa agradar a ou B. Somos uma comunidade livre. Uma comunidade que obedece a Deus, ela é uma comunidade livre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.